Olá, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de sistemática de plantas vasculares, que, como vocês sabem, inclui também um pouco de plantas não vasculares, como as briófitas, que foram o alvo da nossa última aula. Hoje nós vamos mudar um pouco o foco do que nós vínhamos vendo até agora, que era principalmente a diversidade de plantas terrestres, de embriófitas. Então nós vimos diferentes grupos, as angiospermas, gimnospermas, as samambaias, as licófitas e, por último, as briófitas, como eu comentei agora. E agora a gente vai começar a tentar entender qual é a relação entre esses diferentes grupos de plantas terrestres e tentar olhar como que o conhecimento sobre essa relação afeta o nosso entendimento sobre a evolução desses grupos. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a entrar dentro de um contexto que requer que nós saibamos um pouco mais sobre sistemática filogenética. Então, na aula de hoje, a gente vai rever um pouco esses conceitos. Talvez vocês já tenham visto em outras disciplinas, talvez não. Se não viram, esta é a chance de ver pela primeira vez, e se já viram, de relembrar, rememorar esses conceitos. E depois a gente vai falar um pouco sobre as relações principais entre esses diferentes grupos de plantas que nós já olhamos a diversidade. Então, entender como eles estão relacionados, num modo geral, focar um pouco aí nas relações com as briófitas, que nós falamos já na última aula, e depois, nas próximas aulas, nós vamos estudar um pouco mais as relações entre os diferentes outros grupos e a sua evolução. Então, vamos lá. Para a gente começar essa aula, vai ser necessário, então, a gente fazer um retorno lá no que a gente viu na primeira aula do curso, né, quando nós falamos sobre biodiversidade, como o estudo da biodiversidade e o levantamento de diferentes espécies, a descrição delas, a interpretação da diversidade delas e a síntese de todo esse conhecimento permite que a gente construa sistemas de classificação. Sistemas que vão ser preditivos e que também vão acumular aí essa informação que nós compilamos a partir dos organismos. E esse sistema, a maneira como a gente olha para ele mudou muito a partir do momento em que nós começamos a inserir o pensamento evolutivo na base da origem da biodiversidade. Então, a evolução traz uma nova visão aos sistemas de classificação, especialmente por trazer um pano de fundo que permite entender a relação entre os diferentes organismos e como eles se originaram. Então, a partir do momento em que a teoria evolutiva passou a ser mais proeminente dentro da taxonomia, dentro dos sistemas de classificação, começou-se então a tentar construir sistemas que levassem em conta essa relação evolutiva entre os organismos. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma árvore evolutiva que apresenta essas relações. Mas ela apresenta de uma maneira meio peculiar, que é de grupos dando origem a outros grupos, né? Então a gente vê aí que as plantas, os fungos e os animais fazem parte, são desse grupo Protice, que faz parte do grupo Monera, então esses diferentes grupos deram origem aos outros, né? E a gente sabe hoje que essa relação não é bem dessa maneira, né? E a maneira como a gente olha para as relações entre os diferentes grupos de organismos é um pouco diferente. Mas essa é uma primeira tentativa de inserir esse conhecimento aí dentro da classificação dos organismos. E ele está relacionado com um contexto também que a gente tenta inferir esses ancestrais para os grupos que nós conhecemos. Né? Então, uma outra maneira de se olhar para a diversidade, tentando inferir evolução para explicar os padrões de diversidade que nós vemos, é construir grupos monofiléticos. Né? Então, grupos que incluem ancestrais, meio descendentes de um ancestral comum. E esse foi um dos passos ao longo da tentativa de desenvolver esses sistemas de classificação que incluíssem evolução. Mas ele tem um problema, que é que você pode apelar a qualquer ancestral comum para definir um grupo. Então, nessa imagem aqui, eu poderia definir um grupo, que são esses grupos de organismos que ocorrem num ambiente determinado, digamos, no ambiente aquático, por exemplo, aqui não temos um ambiente terrestre, poderia ser o contrário. Aí eu falo assim, os animais que estão no ambiente aquático são todos formam um grupo. Mas aí você vai me dizer, mas qual que é o ancestral comum entre eles?
eu posso escolher qualquer ancestral. E aqui no caso eu escolho esse, que é ancestral desse e desse, mas também é desses organismos aqui que estão no ambiente terrestre, por exemplo. E isso depende somente da minha escolha de um ancestral. Né? Então eu aponto para um ancestral na árvore e falo, este aqui é um ancestral desse grupo que eu estou determinando, sem que ele seja especificado a partir de regras claras que permitam com que, se eu apresentar esse ancestral como uma justificativa para a definição de um grupo, você pode contrapor a minha ideia. Então, como isso não era feito, acabava levando a muita subjetividade e também a autoritarismo. Então, se existe subjetividade, a palavra que vai ficar dada é daquela pessoa que tem mais poder dentro do contexto em que está sendo discutido algo. Né? Então, se você tem uma ideia sobre a evolução de algum grupo, sobre a classificação de algum grupo, a sua palavra vai ter menos força que a de alguém que está numa instituição de prestígio internacional super renomada. Isso é um problema dentro da ciência. Felizmente, esse problema foi resolvido em grande parte pelo trabalho do Willy Hennig, que propôs que os grupos monofiléticos, que esses grupos que seriam unidades naturais dentro do sistema de classificação evolutivo, seriam apenas definidos com base em ancestrais comuns exclusivos. Ou seja, se você seleciona um ancestral comum para definir um grupo, todos os descendentes desse ancestral têm que pertencer àquele grupo. E além disso, esses grupos seriam definidos com base em novidades evolutivas. Né? Então você tem que definir, tem que apresentar novidades evolutivas que embasam o reconhecimento daquele grupo como diferente dos demais. Aqui a gente tem um exemplo de como isso aqui funciona, né? Então a gente tem 4 grupos aqui de animais, tetrápodas, teleósteos, elasmobrancas e os agnatas, e nessa árvore aqui que expressa a relação entre eles. Aqui tetrápodas estando mais próximos de teleósteos porque eles compartilham um ancestral comum só deles. A gente vai ver direitinho como a gente identifica os ancestrais numa árvore filogenética, mas já adiantando, são através dos nós dessa árvore. Né? E esse grupo aqui de tetrápodes e teleósteos, a gente pode dizer que eles formam um grupo porque eles têm uma novidade evolutiva, ou uma apomorfia, que é a mudança de um aminoácido do tipo serina para um aminoácido do tipo prolina. Então, essa mudança de serina para prolina aqui, que ocorreu em algum momento da evolução desses animais, é uma evidência que mostra que tetrápodes e teleósteos estão mais relacionados entre si do que com os demais membros aqui desses peixes, certo? Obviamente é importante dizer que aqui essa serina, que vai ocorrer tanto nos elasmobrancas quanto nos agnatas, não diz nada sobre a relação entre eles, tá? Porque a gente não sabe se ela é uma novidade evolutiva para esses dois grupos ou se ela vinha já de antepassados mais remotos dessas linhagens. A gente não está olhando para isso, então nesse contexto a gente não tem nada para dizer sobre a serina aqui. Ela não é evidência para formar nenhum grupo nesse contexto. Apenas a presença de prolina aqui, essa mudança de serina para prolina, permite com que nós definamos um ancestral, um grupo monofilético que inclui os tetrápodas e os teleósteos. Então, bom, isso foi tudo que eu acabei de falar, né? Mas então só deixando mais claro, então o que seria uma serina? Ela seria um estado plesiomórfico, que é um estado ancestral, que se contrapõe a um estado apomórfico, que é a presença de prolina. A apomorfia, então, seria uma novidade evolutiva. Tudo bem, então nesse contexto, os cladrogramas passam a ser fontes de informação que a gente pode usar para construir os nossos sistemas de classificação. E a maneira mais fácil de você entender um cladograma é que ele expressa a relação entre 3 ou mais táxons. Então, ele sempre vai dizer para você que, dentre 3 táxons, quais são aqueles que compartilham um nó, que são mais próximos entre si do que com o terceiro. E óbvio que a gente pode extrapolar esse pensamento para milhares, milhões de táxons ou de espécies. E, mais uma vez, essas relações são sempre compartilhadas, são baseadas no compartilhamento de novidades evolutivas. Vamos olhar então agora com um pouco mais de detalhe o que são esses cladogramas, quais são os componentes deles e como que a gente interpreta esses componentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a estrutura do cladograma.
que ela é definida por terminais. Então, essas letras aqui são os terminais, vão estar nas pontas desses ramos, que estão conectados por nós, e o nó mais basal a gente dá o nome de raiz. Essa estrutura é a mesma independente da forma do seu cladograma. Então, se eu fizesse um cladograma aqui com essa outra forma, mais triangular, ele também vai ter terminais, essas letras aqui, que estão conectadas entre si através de ramos. Os ramos que conectam as letras até o nó são ramos externos, e a gente tem ramos internos aqui que conectam os nós uns aos outros. E a raiz está aqui na base novamente, né? Então, ramo externo, mais uma vez, conecta o nó ao terminal, o ramo interno conecta nós entre si, e a raiz é apenas o nó mais da base. É importante saber que nem todos os cladrogramas são completamente bifurcados, né? São esses diagramas bifurcados, eles podem apresentar nós que vão ter mais do que dois ramos conectados a eles. Isso a gente dá o nome de politomia, ou um nó não resolvido. Então, o que indica essa politomia é que a gente não sabe, dentre esses três terminais, quais dois são mais próximos entre si. Então, poderia ser C e D mais próximos entre si, ou B e C mais próximos entre si, ou até B e D mais próximos entre si. Então, aqui é uma falta de informação que a gente tem nesse cladograma. Uma coisa que facilita bastante entender os cladrogramas, entender as relações entre os terminais, entre os grupos que compõem os cladrogramas, é pensar neles como sistemas hierárquicos, né? Então, são esses diagramas dicotômicos, essas árvores que estão sempre bifurcadas, e elas vão expressar uma relação de conjuntos, em que a gente tem grupos dentro de grupos. Então, se a gente olhar, existe uma isomorfia entre uma árvore filogenética e um diagrama de Venn, né? Então, são esses conjuntos. Então, se a gente olha aqui os terminais, são todas essas bolas em preto, cada um deles são um elemento do nosso conjunto. Um elemento mais básico, né? E aí a gente vai ter eles organizados dentro de diferentes grupos que vão ser delimitados, definidos pelos nós. Então, olha só aqui. Então, a gente tem um primeiro grupo que inclui todos os terminais, certo? Porque que é esse nó mais basal aqui, é um grupo que junta todos os elementos desses conjuntos. E aí a gente pode ir a cada nó, a gente tem novos grupos se formando. Então, esse nó 2 define esse conjunto 2, que inclui esses 8 elementos aqui, que são esses mesmos 8 elementos da árvore. O nó 3 inclui só 6 elementos, com com mais um conjunto dentro dele, quatro conjuntos dentro dele. Esse que inclui esses 4 elementos, com 2 conjuntos dentro, e esse outro que inclui só 2 elementos. Certo? Então existe essa noção de hierarquia dentro da árvore, definida pelos nós, que formam os conjuntos de organismos que estão mais relacionados entre si. Então todo mundo que está dentro do mesmo nó pertence a um conjunto e, portanto, está mais relacionado entre si do que com os demais elementos. Então, se a gente olha para o nó 5, ele tem esses dois grupos com dois terminais dentro dele, e a relação entre esses terminais aqui é de maior proximidade entre eles do que com os elementos que estão no nó 2. Basicamente, quem está dentro de um conjunto é mais proximamente relacionado entre si. Obviamente, 2 e 5, todo mundo que está dentro desses conjuntos exibe um nível de relação, porque pertencem todos ao conjunto delimitado pelo nó 1, que no caso desse quadrograma aqui é a raiz. Se você pensa nesse contexto de que nós definem conjuntos e esses conjuntos expressam uma hierarquia, é possível você entender qualquer tipo de quadrograma, inclusive esses que são um pouco mais complicados, têm essa forma circular, certo? Basta você achar os nós, conectar os nós através dos ramos aos terminais e entender quem que é mais próximo de quem. Então, C e D são mais próximos entre si porque compartilham esse nó, e esse grupo que inclui C e D é mais próximo de B do que eles são mais próximos de A. Muito bem, então agora vamos trazer um pouco de realismo para isso, né? Então, o que são esses terminais que estão nesses quadrogramas? Não são nada mais, nada menos do que as nossas unidades de estudo. Geralmente são espécies, mas poderiam ser indivíduos, poderiam ser
famílias, gêneros, depende do contexto em que a gente está estudando esses organismos, né? Então, se você quer saber a relação entre gêneros de uma família, os gêneros vão ser os terminais da sua análise. Se você quer saber as relações entre as espécies, vão ser as espécies e assim por diante. Os ramos, eles têm um papel interessante, além de conectar os nós, porque eles também trazem uma noção de tempo relativo, né? Então, esses ramos vão expressar a passagem do tempo desde o nó mais basal até os terminais. Então, tudo que está para baixo dos terminais é mais antigo do que está conectado nos terminais. Então, esse nó, a raiz, ela é mais antiga do que o nó que está imediatamente acima dela. Então, cada nó ele é mais antigo do que os nós que estão dentro dele. Obviamente, não dá para a gente dizer que o terminal A é mais antigo que o terminal C, porque eles estão todos aqui ó, nessa mesma linha relativa de tempo. Okay? Então, pensa nessa escala de tempo que está correndo desde o nó até o ápice do caladrograma. A gente tem o A aqui, ele é tão novo quanto o C, quanto o D. A única diferença é que o A está conectado a um nó que é mais antigo. Então, essa linhagem ela é talvez mais antiga que a linhagem que conecta C e D. Mas se a gente traçar a idade de C até o nó que ele compartilha com A, a gente vai ver que, na verdade, essas linhagens têm a mesma idade. Né? Então, quando a gente olha para isso aqui, dá para saber que o nó 1 ele é sempre mais novo do que o nó 2, porque ele está dentro do nó 2. E o tempo aqui nessa escala que vai de baixo para cima, da parte do nó mais inclusivo para o nó menos inclusivo, expressa a idade relativa entre essas partes do cladograma. A mesma coisa aqui, né? Então, se a gente olha para essa circular, esse nó aqui inclui o nó 1, inclui o nó 2. Então, o nó 2 ele é mais jovem, mais novo do que o nó 1. Tem contextos em que cladrogramas podem expressar a idade absoluta, tá? Então, existem técnicas para a gente datar cladrogramas que permitem que você olhe para eles com a idade absoluta, em unidades de tempo de fato. Isso é mais complicado, a gente não vai entrar na disciplina sobre isso, mas o importante é você entender essa noção básica de tempo relativo entre as unidades do cladograma. E saber que a gente não pode falar isso sobre os terminais, tá? Se eles serem mais antigos ou mais novos entre si. Isso porque se você está fazendo uma filogenia, a não ser que você esteja usando terminais fósseis, todos esses organismos aqui, eles ocorrem no presente, né? Então eles não faz sentido eles serem mais antigos ou mais novos que os outros. Muito bem, esses nós aqui também, como eu já mencionei antes, estabelecem relação entre os diferentes grupos de um cladograma. Então aí eu pergunto para você, o sapo, você olhando para esse cladograma, você acha que ele é mais próximo de um homem ou de um peixe? E se a gente mudar essas relações para dessa figura? O sapo, ele está mais próximo do homem ou ele está mais próximo do peixe? Para responder essa pergunta, é sempre bom você pensar que os cladrogramas eles são como móveis. Né? Então, você já deve ter visto um móvel aí, esse brinquedo é muito usado aí pelas crianças. Né? E eles ficam rodando, são essas coisas que tem nós ali, conexões, que permitem que esses elementos fiquem rodando pela flexibilidade desses nós. Então, da mesma maneira que o móvel gira para cá e gira para lá, mudando a posição dos elementos que estão pendurados aqui, é a mesma coisa com o cladograma. Então, quando a gente volta para essas duas figuras, a gente vê que elas, na verdade, estão definindo as mesmas relações, porque os nós são exatamente os mesmos. A gente tem um nó mais inclusivo em rosa aqui, que inclui todos os elementos desse cladograma, ou seja, a raiz. Depois a gente tem um nó em azul, que inclui o sapo, o lagarto, o rato e o homem, é o mesmo aqui, todos esses elementos pertencem a esse grupo. Depois em amarelo, o lagarto, o rato e o homem, a mesma coisa aqui. E por fim, o rato e o homem no mesmo grupo, dentro de um mesmo nó, esse nó verde. Quando a gente olha para isso de uma forma de conjuntos, consegue ver, definindo os conjuntos como os nós, a gente consegue ver exatamente a mesma coisa. Então, um grande conjunto rosa aqui, que inclui todos os elementos, depois um subconjunto azul, que inclui só o sapo, o lagarto, o rato e o homem,
Em amarelo, o grupo de lagarto, rato e homem. E em verde, rato e homem. Então, esses cladrogramas expressam a mesma relação. A única coisa que aconteceu é que nós rodamos a posição dos terminais. Então, o sapo, que antes estava para cá, a gente girou esse nó aqui, ó, jogou esse terminal para cá e ele ficou mais para esse lado. E fizemos a mesma coisa com o nó verde, jogando o rato para o lado de cá. Mas a relação entre esses nós aqui, entre esses terminais, permanece a mesma. Esses nós, além de permitirem essa rotação dos terminais, também implicam a existência de um ancestral hipotético. Né? Então, se a gente tem terminais dentro de um mesmo nó, é porque eles se originaram a partir de um mesmo ancestral. Óbvio, num cladograma a gente não consegue apontar para quem é ancestral, a gente não consegue definir uma espécie ancestral, mas a gente consegue saber que existe uma relação de ancestralidade entre esses organismos. Além disso, os nós também definem uma relação que nós chamamos de relação de grupo irmão. Isso é a relação entre os descendentes imediatos desse nó. Então, nesse caso aqui, a gente tem A sendo um grupo e BCD sendo outro grupo. E como eles estão conectados ao mesmo nó, eles são grupos irmãos. A é grupo irmão do grupo BCD, do grupo que inclui BCD. Eu poderia chamar isso aqui de qualquer outra coisa, né? De, sei lá, angiospermas. A é irmão de angiospermas, por exemplo. É mesmo, e aqui a gente pode continuar essa relação aí, entrando dentro dos diferentes grupos. E é importante notar que todos os nós também são quem definem os grupos monofiléticos. Se você lembrar, que eu acabei de falar agora há pouco, o Willy Hennig definiu que grupos monofiléticos são aqueles que compartilham ancestral comuns exclusivos. Então, os nós são esses ancestrais comuns exclusivos. No caso aqui de B, C e D, esses três elementos estão conectados nesse nó. Esse é o nó que inclui B, C e D, mais ninguém, né? Porque eles também estão conectados nesse nó mais abaixo aqui, mas esse nó inclui também A, não apenas B, C e D. Então o nó define grupos monofiléticos, tá? Todo nó é um grupo monofilético. Então aqui, por exemplo, eu tenho um nó que define o grupo monofilético formado por A, B, C e D. Esse aqui é o grupo de B, C e D, e esse último é o grupo de C e D. Os grupos monofiléticos também podem receber o nome de clado, né? Então, por isso que a gente tem cladogramas. É o que dá o nome a esses diagramas aí. E a ideia é sempre identificar esses clados. Como eu disse, o grupo monofilético é o nó que inclui todos os terminais que fazem parte dele. E também é esse ancestral hipotético e todas as linhagens que descendem dele. Tá, então não tem como você definir um grupo monofilético para esse nó se você não incluir o elemento D, por exemplo. Outra coisa interessante é que os grupos monofiléticos, como a gente já comentou, são sempre definidos aí por novidades evolutivas, por sinapomorfias que vão ser compartilhadas pelos elementos que integram esse grupo. Então, a partir do momento que surge uma novidade evolutiva aqui, e ela permite com que você identifique esses táxons, a gente sabe que eles, essa novidade evolutiva surge e permite que a gente identifique esses elementos aqui como pertencentes ao mesmo grupo. Um exemplo é o ovário das angiospermas. Então a gente viu que as angiospermas têm essa característica aí, que é a presença dessa folha modificada que vai portar dentro dela os óvulos. Isso é uma novidade evolutiva para as angiospermas. Só ocorre dentro delas. A gente não viu em mais nenhum outro grupo de plantas terrestres aqui na disciplina. Gimnospermas não possuem, samambaias, licófitas e briófitas muito menos, dado que nem óvulos elas têm. Então essa novidade evolutiva de angiospermas é uma sinapomorfia que define este clado, esse grupo monofilético. E essa novidade foi herdada do ancestral comum de todas as angiospermas. E aí eu pergunto para você, com base em tudo que a gente viu até agora, B e D formam um grupo monofilético? Para você saber isso, você tem que ver qual que é o nó menos inclusivo que é compartilhado por B e D. Menos inclusivo quer dizer que
inclui o menor número de elementos e também B e D. Né? Então, se a gente olhar aqui, o nó 1 ele inclui D e C. O nó 2 inclui B e D. Se a gente fosse para o nó 3, a gente incluiria B, D, mas também A, que está fora aqui do nó 2. Né? A gente está expandindo esse grupo para incluir mais elementos. Não tem como a gente não incluir C no nó 2 e nem C no nó 1. Então, o grupo menos inclusivo que tem também B e D é o grupo que inclui B, C e D, ou seja, o nó 2. E aí a gente tem que se perguntar, então, se a gente quer saber se B e D formam um grupo monofilético, e o nó que inclui eles, o nó menos inclusivo, que é o nó 2, inclui apenas B e D. E no caso a gente sabe que não, né? A gente está incluindo também C. Se inclui C, então B e D não formam um grupo monofilético. Note que essa pergunta está sendo relativa a um outro contexto, tá? Então, se eu quero formar uma família, por exemplo, de B e D, e eu quero que essa família seja monofilética, eu vou olhar para a árvore filogenética. E aí eu pergunto, então a família que tem B e D, ela é monofilética? E aí eu faço isso que a gente fez de identificar o nó menos inclusivo e quem pertence a ele. E a gente descobre que a família que inclui B e D não poderia ser monofilética. Obviamente, né, no cladograma, como eu disse, todos os nós definem grupos monofiléticos. Então não faz sentido a gente perguntar se um nó do cladograma é monofilético ou não. Apenas se diferentes combinações de terminais formam grupos monofiléticos ou não. Certo? E como nós temos esse contexto aqui, em que o nó que inclui os nossos elementos de interesse inclui também outros que não são do nosso interesse, nós falamos que esse grupo é parafilético. Então, no caso, uma família que unisse B e D seria uma família parafilética. E no contexto da sistemática filogenética, são grupos que nós não reconhecemos. Né? Então, hoje em dia, nós não reconhecemos mais famílias parafiléticas. Essa família teria que ser modificada para que ela se tornasse monofilética. Esse aí é o caso dos dinossauros. Né? Então, por que hoje em dia a gente tem um entendimento diferente do que são dinossauros e sabe que as aves são dinossauros? Né? Porque a gente teve um grande uma grande sacada mental. Em parte, óbvio, tem várias evidências mostrando que os dinossauros apresentavam características de aves, inclusive penas. Então, assim, o nosso conhecimento sobre a diversidade de dinossauros aumentou, mas não só isso. Né? Nós não podemos reconhecer dinossauros como um grupo, porque dinossauros é um grupo parafilético. Ou seja, qual que é o nó que inclui todas as linhagens de dinossauros? Se você for descendo aqui, é esse nó. E esse nó ele inclui também as aves. Né? Então, se ele inclui as aves, a gente não está incluindo as aves dentro de dinossauros passa a ser um grupo parafilético. Então, só faz sentido chamar de dinossauros toda essa diversidade que descende desse nó aqui e que inclui também as aves. Né? As aves e os dinossauros compartilham, dinossauros saurópodes e outros tipos, eles são descendentes do mesmo ancestral comum exclusivo. Não tem como você falar que esses dinossauros Armored Dinos aqui são próximos de terópodes sem incluir as aves também. Muito bem. Aí a gente tem também um outro contexto que é um pouco diferente, mas que serve para a gente testar aí essas ideias de agrupamentos monofiléticos, né? Então de grupos taxonômicos. Então se eu quiser incluir A e D dentro de um gênero, por exemplo, e esse gênero tem que ser monofilético, eu poderia fazer isso? Então, para fazer isso, a gente olha se A e D, qual que é o nó menos inclusivo entre eles, e é o nó 3, certo? Ele inclui apenas A e D? Não, inclui também o nó 3, inclui B e C. Então, portanto, A e D não formam um grupo monofilético. Isso é um tipo de parafiletismo especial, porque no exemplo que a gente viu anteriormente, bastava incluir uma única linhagem para que o grupo se tornasse monofilético. Aqui, no caso, a gente tem uma linhagem que não faz parte de um grupo do nó que inclui A e D,
e temos uma segunda linhagem, que é a linhagem B. É isso a gente aqui dá o nome de grupo parafilético. Tá? Esses grupos que compartilham um nó comum exclusivo entre eles, um nó minimamente inclusivo entre eles, inclui duas ou mais linhagens também que não estão sendo levadas em conta, te dá o nome de grupo polifilético, que é um tipo especial de parafilia, que é quando nós não temos a monofilia confirmada. Então esse gênero aí seria um gênero polifilético e deveria ser alterado num contexto em que grupos monofiléticos são reconhecidos e apenas estes grupos. E a gente reconhece esses grupos monofiléticos quando está criando as taxonomias, porque apenas eles refletem a história evolutiva entre os organismos. Então, quando eu olho para um grupo poli ou parafilético, ele não está incluindo a história evolutiva dessas linhagens de maneira completa. Né? Então, quando eu olho para uma árvore dessa e quero estabelecer a evolução, quero fazer inferências sobre a evolução de A e D enquanto unidade evolutiva, né, eu não posso falar nada sobre isso, a não ser que inclua também B e C. Né? Então, não existe uma história exclusiva compartilhada por A e D. Essa história inclui sempre B e C também, certo? Então é por isso que a gente faz sempre menção a grupos monofiléticos, por isso que hoje a gente define apenas gêneros, famílias, ordens, qualquer agrupamento acima de espécie, em alguns casos até espécies são definidas como grupos monofiléticos, embora a gente tenha mais problemas aí nessa área. Porém, sim, acima de espécie, não tem nenhum grupo que a gente não trate apenas aqueles que forem monofiléticos. Tá? Então, se você encontrar um gênero que é parafilético, você vai ter que fazer alterações taxonômicas aí no contexto desse gênero. Muito bem, então isso aqui a gente viu até agora, esse panorama super breve, super conciso de sistemática filogenética, só dando uma bem superficial, uma passagem bem superficial nesses contextos, para que a gente possa conversar um pouco melhor sobre a diversidade de plantas terrestres, sobre a evolução de plantas terrestres. E a primeira coisa que é importante a gente notar aqui é olhando para uma árvore filogenética aí das plantas verdes. Né? Então, as plantas verdes, vocês já devem ter visto essa imagem em outras disciplinas, elas incluem duas principais linhagens, Chlorophyta e Streptophthas, e dentro de Streptophthas a gente tem as plantas terrestres. Quando a gente olha para essa filogenia, a gente sabe que as plantas terrestres compartilham um nó com algumas linhagens de algas verdes. Algumas linhagens de algas verdes são mais próximas das plantas terrestres do que de outras plantas verdes. Então, as plantas terrestres elas são descendentes aí de uma linhagem de plantas verdes estreptófitas. E enquanto plantas terrestres, elas vão ter novidades evolutivas que vão estar principalmente relacionadas com a transição para o ambiente terrestre. São sinapomorfias que surgiram aí quando essas linhagens ocuparam o ambiente terrestre. E de maneira geral, são essas 4 características que nós já vimos que são compartilhadas por todas as plantas terrestres. A alternância de gerações, né? Então a presença de um ciclo de vida diplobionte, que nós temos uma geração esporofítica. Esse tipo de ciclo de vida ocorre em algas, mas não nas algas estreptófitas. A presença de uma cutícula, gametângios protegidos por células estéreis, tanto os gametângios masculinos quanto os femininos, e a tridimensionalização do parênquima, né, que permite com que a gente altere a relação de volume e superfície desses organismos. Sabendo disso, a gente pode também olhar em mais detalhe para as relações entre as plantas terrestres. Né? Então, dentre os diferentes grupos que nós olhamos até agora, que nós vimos as principais características morfológicas da sua diversidade, a gente pode tentar agora olhar para as relações entre eles e inferir a evolução desses grupos. Então, de início, a gente já pode ver que as angiospermas e as gimnospermas formam um grupo monofilético. Isso não é muito difícil de evidenciar, especialmente considerando que tanto angiospermas quanto gimnospermas têm sementes.
A gente vai trabalhar esses grupos com mais detalhe mais para frente, mas já fica aqui essa relação estabelecida. As angiospermas e as gimnospermas formam as plantas com sementes. E as plantas com sementes são grupo irmão das samambaias, né? E esses dois grupos aqui, esse clado formado pelas angiospermas e gimnospermas dentro do seu próprio grupo, ou seja, das plantas com semente mais as samambaias, formam um clado que nós damos o nome de eufilófitas, ou plantas com folhas verdadeiras. E as eufilófitas, elas são irmãs das licófitas, né? Formando então esse grande grupo que é o das plantas vasculares, as plantas que vão ter tecidos do tipo xilema e floema, né? Então, xilema e floema são uma novidade evolutiva que une as licófitas e as eufilófitas, formando as plantas vasculares. E as plantas vasculares vão estar, por fim, formando aí um grande grupo das plantas terrestres, juntamente com as briófitas. Mas note que aqui a gente tem um problema com as briófitas, né? Nesse cladograma, que já é um pouco mais antigo, a gente vê aqui musgos, os antóceros e as hepáticas conectadas nessa politomia aqui na raiz, né? Então a gente não tem uma relação muito clara entre quais dessas linhagens são mais próximas das plantas vasculares e qual a relação entre elas. A hipótese mais aceita, até o momento, era de que as plantas vasculares seriam grupos. Aqui as briófitas formam um grupo parafilético. Isso porque a gente tem que as hepáticas, elas são um grupo irmão de um clado que inclui musgos, antóceros e as plantas vasculares. Ou seja, as plantas vasculares são mais próximas de algumas linhagens de briófitas do que essas linhagens de briófitas com uma terceira linhagem de briófita, né? Então as hepáticas, elas são um grupo irmão de todas as outras plantas terrestres. E musgos e antóceros são mais próximos de plantas terrestres, de plantas vasculares, do que das hepáticas. Isso seria sustentado por duas novidades evolutivas, que é a presença de estômatos. Lembre que musgos e antóceros têm estômatos nos seus esporófitos, e a presença de um eixo esporofítico aéreo, né? Então o musgo tem a seta super longa, os antóceros formam aqueles esporófitos também super alongados. Já os antóceros estariam mais próximos das plantas vasculares por compartilharem com elas um nó, ou seja, antóceros e plantas vasculares formarem um grupo monofilético, definido pela presença de um esporófito fotossintético. Lembrem que os antóceros tinham aquele esporófito super verde capaz de realizar fotossíntese. Porém, essas relações aí estão em xeque, né? Então existem hipóteses alternativas, principalmente mais recentemente tem sido mostrado que os antóceros poderiam ser grupo irmão, na verdade, de um clado que inclui as plantas vasculares e mais musgos e hepáticas sendo irmãos entre si. Esta não é a única possibilidade que os dados mostram para a gente. As hepáticas podiam ser grupo irmão de musgos e esse clado ser grupo irmão de um outro clado que inclui as plantas vasculares e os antóceros. Ou seja, antóceros seriam mais próximos de plantas vasculares, enquanto musgos seriam mais próximos de hepáticas. Existe uma outra terceira hipótese, em que os antóceros continuam sendo próximos de plantas vasculares, mas esse clado seria grupo irmão de hepáticas, e musgos seria grupo irmão de todas as plantas vasculares. De maneira geral, nem todas essas hipóteses estão sendo tão bem aceitas atualmente. Tá? Então, análises mais recentes têm olhado para que tipo de hipótese a gente consegue ter mais suporte nos dados. Né? Então, a ideia de que as briófitas formam um grupo parafilético tem sido muito pouco aceita, tem baixo suporte nos dados. Né? Então, são essas hipóteses aqui marcadas com X. Né? A gente vê as traqueófitas ou plantas vasculares sendo aparecendo como grupo irmão de musgos, e aí hepáticas e posição de hepáticas e antóceros mudando dependendo do contexto, mesmo a dos musgos aparecendo irmãos aqui de antóceros mais plantas vasculares. Não importa a posição que cada uma dessas linhagens de briófitas estejam, a ideia de que briófitas é um grupo parafilético com linhagens totalmente independentes tem sido negada de maneira geral.
E existe um suporte super forte para uma relação entre musgos e hepáticas e uma provável monofilia de briófitas, né? Então, assim, a ideia de que musgos são mais próximos de hepáticas, né? Não importando se esse grupo seria grupo irmão das plantas vasculares ou de um grupo que inclui plantas vasculares e os antóceros, tem muito suporte nos dados moleculares. E não dá para distinguir totalmente entre essas três diferentes hipóteses aqui, mas existe um suporte que tende a mostrar que as briófitas, na verdade, são monofiléticas. Isso é uma certa surpresa no contexto mais moderno, porque por muitos anos a gente tem visto as briófitas como um grupo parafilético. E o fato das briófitas serem parafiléticas ou não, se elas são monofiléticas, se parte delas forma um grupo monofilético, que é irmão das plantas vasculares, ou seja, a maneira como essas plantas estão relacionadas entre si, com as plantas vasculares principalmente, afetam a maneira como a gente entende a evolução dos caracteres, principalmente morfológicos, das plantas terrestres. Então, essa incerteza sobre a topologia das plantas terrestres traz também incerteza sobre a evolução dessas plantas. Um exemplo disso a gente pode ver olhando para os estômatos, né? Então, num contexto em que as briófitas eram parafiléticas, em que Antóceros é grupo irmão de plantas vasculares, esse clado é irmão de musgos, e esse clado, incluindo musgos, antóceros e plantas vasculares, seria irmão das hepáticas, a gente inferiria que os estômatos são uma novidade evolutiva que delimita esse grupo. É isso porque estômatos estão presentes tanto nos esporófitos de musgos, quanto nos esporófitos de antóceros e nos esporófitos de todas as plantas vasculares. E estômatos não correm nas hepáticas. As hepáticas têm poros nos seus gametófitos, mas os seus esporófitos, super simples, super pequenos, não têm estômatos. Porém, se as briófitas forem monofiléticas, num contexto em que musgos são grupo irmão de hepáticas e esse clado é irmão de antóceros, esta ideia sobre a evolução dos estômatos é totalmente alterada. A presença de estômatos passaria a ser uma novidade evolutiva, não para um grupo derivado dentro das plantas terrestres, mas para todas as plantas terrestres. Então a gente teria que adicionar a presença de estômatos aí numa das sinocomorfias das plantas terrestres, junto com o ciclo de vida de probionte, a presença de cutícula e as outras estruturas que nós vimos. Então, a topologia dessas árvores afeta completamente e de maneira drástica o nosso entendimento sobre a evolução dessas plantas. E, consequentemente, sobre a origem dessas plantas. Então, se a gente não tem certeza sobre quais são as sinapomorfias das plantas terrestres, fica difícil a gente inferir os cenários em que elas se originaram, quais foram as possíveis adaptações que permitiram a incursão delas no ambiente terrestre e a sua fixação e diversificação nesse ambiente que é completamente diferente do ambiente aquático. De maneira geral, apesar dessas incertezas, dados filogenômicos, dados de genômica, a partir de dados mais amplos do genoma dessas plantas, têm mostrado que as briófitas formam sim um grupo monofilético. Então é bem provável que a gente vai ter que começar a rever um pouco o conhecimento que a gente tinha como estabelecido, como mais sólido a respeito da evolução das plantas terrestres. Obviamente, é importante lembrar duas coisas. Os dados genômicos eles não são uma panaceia, eles não são uma verdade totalmente absoluta, eles trazem mudanças no entendimento do que a gente sabe sobre a evolução das plantas, principalmente por trazerem mais dados, e obviamente isso depende da maneira como eles são analisados, mas também a gente tem que olhar sempre para o registro fóssil. Então, incluir fósseis em análises filogenéticas é muito importante para estabelecer aí as relações e principalmente para ter mais clareza nas relações entre as mudanças de estado de caráter. Então, a gente entender
quais são as sinapomorfias desses clados. Um grande problema no contexto das plantas terrestres é que briófitas, principalmente, a gente tem uma maior dificuldade, uma menor representatividade dessas linhagens no registro fóssil. Então, talvez entender claramente ou com mais certeza como se deu a evolução das plantas terrestres continue sendo um mistério relativamente maior do que sobre a evolução de outros grupos aí de plantas. Enfim, super importante vocês saberem desse contexto, né? Principalmente porque é um contexto mais novo, mais moderno, que tem revolucionado um pouco o nosso entendimento, que já estava sendo mais solidificado, pensando nas briófitas como um grupo parafilético. Então isso com certeza vai mudar nos próximos anos, vai ser interessante ver essa mudança, especialmente a partir desses dados genômicos aí que tem trazendo essas topologias novas e evidenciado coisas como o fato de que as hepáticas talvez sejam plantas que tenham perdido muitas características, né? A comparação entre o genoma delas e de outras plantas terrestres, principalmente outras briófitas, evidencia algumas diferenças que apontam no sentido de muitas perdas, né? Então talvez, de fato, os estômatos fossem uma sinapomorfia das plantas terrestres e as hepáticas perderam juntamente com outras características que elas não apresentam. De modo geral, a aula de hoje era isso. Então, a gente se vê no nosso encontro para conversar sobre caso vocês tenham algumas dúvidas. Enquanto isso, fica aí o quiz e a prática referente a essa aula para vocês fazerem. Então, até breve.